Paz do Senhor, irmãos, amém? Por favor, meus irmãos, queiram se assentar. Alguns dias eu fiquei um pouquinho enfermo, né? E essa enfermidade ainda tem causado um probleminha na minha voz. E eu até pensei em cantar aqui no final, né? Mas devido a minha voz não está 100%, eu não vou fazer isso, né? Porque aí vão falar, pô, o cara canta mal, a voz, né? Então, devido a isso, não serei eu que estarei cantando aqui no final. Podem ficar em paz. Amém? Glória a Deus. Um dia eu vou treinar bastante e para a glória de Deus eu vou subir aqui, vou cantar e vai ser bênção. Amém? Oh, graças a Deus, alguém falou amém. Pastor, já pensou? Bom, meus irmãos, eu quero iniciar essa ministração com um ditado popular muito conhecido, que diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Tema de hoje: não perca as oportunidades. Oportunidade, nós temos todos os dias diversos tipos de oportunidades. Algumas nós agarramos, outras deixamos passar, né? Ao longo das nossas vidas, chegamos onde chegamos pelas oportunidades que nos apareceu e nós agarramos. Um dia, lá na escola, minha esposa me viu e falou assim: eu tenho que agarrar essa oportunidade, não posso deixar esse rapaz magrinho, que na época era magrinho, passar. E ela agarrou a oportunidade há 23 anos atrás. Aí, bênção do Senhor, mulher inteligente, sábia. Aí não posso deixar passar essa oportunidade. Bênção. Então são oportunidades que nós não podemos deixar passar. Quer ver quando a gente chora pelas oportunidades que deixamos passar? No velório, no momento de luto. Quando o parente, o familiar daquela pessoa que faleceu está ali, ela fica lembrando daquela oportunidade que ela teve de dizer eu te amo, de dar um abraço, de fazer uma companhia, de estar junto, de bater papo. E ela fica ali se remoendo: puxa, eu tive a oportunidade de dizer para minha mãe e para o meu pai que eu os amava e eu não falei. Eu tive a oportunidade de dizer para minha esposa que eu a amava e eu não falei. Eu tive a oportunidade de brincar com os meus filhos naquele dia e eu preferi fazer outras coisas e eu não fiz. E fica remoendo aquilo dali porque nós perdemos essas oportunidades. Então, meus irmãos, todos os dias que vocês tiverem essas oportunidades, diga para as pessoas que vocês amam: eu te amo. Gaste um tempo, procure gastar um tempo, às vezes mesmo sendo difícil, com as pessoas que vocês amam, porque um dia essas pessoas partirão, e vocês têm que ter a certeza no coração de vocês que vocês não perderam a oportunidade de estar junto com ela, de amá-la, de compartilhar os momentos bons. Oportunidade nós não podemos perder. E visando isso, eu gostaria de que os irmãos abrissem comigo, por favor, meus irmãos, livro de Marcos, capítulo 10. Aqui veremos a história de um homem que ele não perdeu a oportunidade da vida dele. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Por favor, meus irmãos. Amém? E diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46, o subtítulo diz: o cego Bartimeu recupera a visão. Versículo 46, então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre,
eu quero ver. Versículo 52 e último: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Algumas coisas importantes que nós precisamos entender aqui. A Bíblia, ela não nos diz quando foi que esse homem perdeu a visão. A Bíblia não nos diz se ele nasceu cego, se ele adquiriu a cegueira durante a juventude, na época de criança, na adolescência, ou se ele perdeu a visão quando ele era adulto. A Bíblia não nos diz. O que a Bíblia nos diz é que aquele homem era cego e estava em um determinado lugar pedindo esmola. Aquele homem estava ali há muito tempo, provavelmente, pedindo esmola, porque ele já era conhecido da região. E o engraçado nesse texto é porque o cara era cego. Claro, o título fala que ele era cego, o texto fala que ele era cego. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele não precisou ver para crer. Ele não viu a face de Jesus. Ele não viu Jesus andando. Ele não viu os cabelos de Jesus, a altura de Jesus, quem era Jesus, a beleza de Jesus, a glória de Jesus. Ele não viu quem era Jesus. Ainda não vendo, ele creu. Às vezes nós estamos tão acostumados em crer, só depois que nós vemos, que nós deixamos de receber do Senhor grandes coisas. Porque eu preciso ver. Eu estou vendo essa televisão, eu creio que tem uma televisão. Eu estou vendo isso, eu creio que isso existe. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu creio que esse Jesus está aqui. Eu creio nisso, eu não vejo. Essa é a verdadeira fé. Eu não preciso ver para crer. Mas aquele homem, ele ouviu que era Jesus que estava passando. Eu fico me perguntando o que aquele homem ouviu antes disso. Talvez ele tenha ouvido: olha, tem um tal de Jesus aí que tem feito milagres. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele curou 10 leprosos. Ele fez surdo ouvir. Ele fez mudo falar. Ele curou o amigo dele, Lázaro, que há 4 dias ainda... Curou não. Ele ressuscitou o amigo dele, que há 4 dias estava lá no sepulcro. Esse Jesus fez grandes coisas. Aquele homem, só por ter ouvido isso, ele já tinha fé suficiente para clamar. A pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos, e para mim: o que nós temos ouvido de Jesus? Quem é esse Jesus que está passando neste lugar? Bom, alguns adjetivos colocados a Jesus. Quem é Jesus? Ele é o amado. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é o ungido de Deus. Ele é o primogênito dentre muitos. Ele é o príncipe da paz. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Cristo. Ele é o nosso Salvador e ele está conosco aqui hoje. Ele não está passando, ele se faz presente, porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele não passa, ele fica presente. É esse Jesus que hoje está aqui. O que nós precisamos? Crer. Mesmo sem ouvir, eu creio naquilo que eu ouvi e li acerca de Jesus. Nós precisamos ter essa fé de quem crê. E eu fico imaginando aquele homem passando, aquele homem naquele lugar, e ele ouviu: esse Jesus está passando. Talvez ele pensou: meu Deus, eu estou aqui pedindo esmola, aqui como um mendigo cego, eu não estou vendo, onde está esse Jesus? E ele fez a única coisa que ele podia fazer: ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, como isso é algo muito sério. Porque hoje nós vemos as igrejas totalmente em silêncio. Às vezes o culto acontecendo, Deus manifestando a sua glória, Ele presente em nossos meios, e nós estamos em silêncio.
Nós queremos receber algo de Cristo, mas ficamos em silêncio. A pessoa pode falar, mas Marcel, Deus ouve também se você orar baixinho, precisa gritar. Verdade, Deus ouve. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Se por acaso a sua casa estivesse pegando fogo, tá lá, se chegou, a casa está pegando fogo, como é que você ia pedir ajuda? Você ia falar assim, gente, socorro, minha casa está pegando fogo, alguém chame os bombeiros. Seria assim? Se você está ali com uma criança, né? Normalmente quando você está com a criança na rua, você fica olhando para os dois lados o tempo todo. Aí está vindo um carro de longe. A criança inventa o abençoado de atravessar a rua bem na hora. Oh, Jesus amado, como é que você vai fazer? Você vai falar assim, filho, bênção, volta aqui, o carro. É assim? Não é assim, meus irmãos. Você vai dar um grito, abençoado, e vai correr atrás dele, sabe por quê? Porque é a sua necessidade. Você age conforme a sua necessidade. Talvez a sua necessidade seja tão pouco que você não precisa gritar, você tá bom. Mas quando você está realmente necessitado, você precisa ser ouvido por Jesus. E aquele homem, porque ele estava necessitado, e porque talvez fosse a última chance da vida dele, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes a gente ora alto aqui na igreja, e fica aquelas pessoas, para de orar alto. Fica orando alto. Esse dia eu tomei uma bronca, pastor. Em casa. Não vou falar de quem, né? Foi em casa. Não precisa orar alto. Não precisa orar alto. Meu irmão, eu estava necessitado da presença de Deus. E quando nós necessitamos dessa presença, a gente quer chamar a atenção de Jesus. Muitas vezes você está no seu momento com Deus e você está ali orando e talvez alguém esteja falando, sei lá, parece um bobo, gritando. Deus está ouvindo os outros que estão falando baixinho, mas só Ele sabe a necessidade do coração dele, meu irmão. Só Ele sabe a necessidade do coração dele. E ele não pode perder a oportunidade de sair daqui sem receber a bênção do Senhor. Então aquele homem, mesmo sendo impedido por todos, para de gritar. Ele falou, eu não posso, porque eu não posso perder a oportunidade de ser curado, de ser tratado, de ser liberto, de ser restaurado por esse Jesus. E ele aumenta ainda mais a sua voz e diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele necessitava. E sabe qual é o melhor, meus irmãos? Que Jesus ouviu o seu clamor. Vocês já pararam para imaginar o cenário? Toda vez que eu leio a Bíblia eu gosto de imaginar o cenário, pastor. Porque o cenário era Jesus, mais 12, mais uma grande multidão. Já viu quando tem muita gente junto? O que acontece? Está todo mundo falando alto, não é isso? Eu quero que o fulano me escute, mas para ele não me escutar, tem outro falando mais alto aqui. E começa aquela falação alta. E eu fico imaginando aquele cara ouvindo todo mundo falando alto. Ele não podia falar baixo. Ele precisava ser notado por Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, você está na presença desse mesmo Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele é o mesmo, aquele mesmo Jesus que ouviu o clamor de Bartimeu, é o mesmo Jesus que está aqui e está ouvindo o seu clamor e vai derramar da graça dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Desde quando nós não nos preocuparmos com as pessoas que vão falar, para de gritar, não, eu não posso parar, essa oportunidade eu não posso perder. Eu não posso perder a oportunidade. E por causa disso, a palavra de Deus diz que a fé daquele homem o curou. Não podemos perder oportunidades. A verdade é que nos dias de hoje, nós estamos perdendo muitas oportunidades. Nós estamos perdendo as oportunidades por causa da religião, da religiosidade. Abram comigo, por favor, meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo 7.
Lucas 7, a partir do versículo 36, por favor, meus irmãos. Amém? E o subtítulo desse texto diz: Jesus é ungido por uma pecadora. Versículo 36 de Lucas 7 diz assim: convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, um perfume, e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando. E começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoa a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Versículo 43, Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. 44, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50 e último, Jesus disse: a sua fé a salvou, vá em paz. Por que é tão difícil a gente encontrar pessoas chorando aos pés de Cristo nos dias de hoje? Por que é tão complicado a gente ver Jesus presente e mesmo assim a gente não consegue derramar uma lágrima na presença desse Cristo? Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos como esse fariseu. Nós estamos preocupados com as liturgias. Nós estamos preocupados com o meu cargo, porque o meu cargo eu não posso chorar. Porque a minha posição, se eu chorar, o que vão falar de mim? Se eu começar aqui a me derramar, o que vão pensar a meu respeito? Nós estamos que nem esse fariseu, preocupado com detalhes tão fúteis. Estamos nos esquecendo o que Jesus já fez por nós. Meus irmãos, a Bíblia diz que essa mulher era uma pecadora, mas ela entendia que ela era pecadora, e ela se colocou aos pés de Cristo e começou a chorar. Eu fico imaginando aquela cena, Jesus ali inclinado sobre a mesa, a mulher vindo atrás dele e começando a se derramar em lágrimas na presença de Deus. E por que ela derramou essas lágrimas? Porque ela sabia quem ela era. Eu sou pecador. Eu sou pecador. E foi por causa da minha vida, e por causa da vida de vocês, que Jesus passou o que ele passou. A coroa de espinho não era para Jesus, era para mim e para vocês. Aqueles pregos não eram para Jesus, era para mim e para vocês. Aquelas chicotadas que Jesus tomou não era para ele, era para mim e para vocês. Tudo o que ele sofreu não era para ele ter sofrido, era para eu e você ter sofrido. Ele se fez maldito por mim e por vocês. Ele suportou todo o sofrimento por mim e por vocês, pelos nossos pecados. Não era para ele. Ele não tinha pecado,
mas nós somos pecadores. E hoje nós chegamos na presença desse Deus e não conseguimos nos derramar. Nós não conseguimos mais nos inclinar e chorar, porque Ele fez tudo isso, nós somos merecedores do pecado, do inferno. Nós somos merecedores, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós falhamos, mas pela misericórdia de Cristo Jesus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Ele pagou o preço pelos meus e pelos seus pecados. E nós estamos assim, às vezes nós vemos alguém chorando aos pés de Cristo e nós ficamos trazendo julgamento. A Ana Dalva não está aqui, pastor Paulo aqui está, ele já sabe, eu comentei com ele que falaria. Eu fico tão feliz de quando eu vejo a Ana Dalva participando às vezes de alguns momentos do louvor, da palavra, porque ela não tem esse problema. Se ela tiver que se ajoelhar ali e chorar, ela vai chorar, e não é por causa de pecado, é porque ela entendeu que ela precisa se derramar na presença desse Deus poderoso. Ela entendeu que ela não pode perder a oportunidade de se inclinar aos pés de Cristo e chorar. É tão importante isso, meus irmãos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz que aqueles que choram serão consolados. Mas nós não conseguimos mais chorar na presença desse Deus. Nós não conseguimos mais nos inclinar e chorar. Nós estamos preocupados, pecador, está isso, está aquilo. Nós estamos preocupados com esse lado. Quando Jesus está querendo encontrar em nós, segundo o Salmo 51, versículo 16 e 17, Ele quer um coração contrito, um coração arrependido, é isso que Ele quer. Eu vou pegar esse texto para lermos, porque é extremamente importante. Extremamente importante entendermos qual é o verdadeiro culto, a verdadeira adoração que Cristo quer de nós. Salmo 51, versículo 16 e 17 diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os faria. Deus não quer o externo. Deus não quer, mas eu canto, Senhor, eu canto, e daí? Eu prego, e daí? Eu trabalho na obra, eu sirvo água, eu abro porta, eu lavo, eu faço, e daí? O que Deus quer de verdade, não se agrada em sacrifícios, nem holocaustos, nem os faria. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. É isso que Deus quer encontrar em nós, um coração quebrantado, um coração contrito, onde nós chegamos na presença de Deus e entendemos que nós somos pecadores, que nós não merecemos a graça, que nós não merecemos coisa alguma do Senhor, mas pela misericórdia dEle, Ele escreveu nossos nomes no livro da vida. Só por isso gera motivo de chorarmos, de nos derramarmos. Mas é tão difícil nos dias de hoje. A religiosidade não nos permite. Nós ficamos preocupados. Meu irmão, em nome de Jesus, não perca a oportunidade, porque aqueles homens tudinho perderam a oportunidade, mas Jesus falou para aquela mulher: a sua fé, esse seu ato a salvou. Aquela mulher não disse uma palavra, ela apenas chorou aos pés de Cristo. Apenas chorou. Tem momento nas nossas vidas que nós não precisamos falar nada. Não é assim, meus irmãos? Tem momentos às vezes que nós não temos força para falar nada, mas quando nós nos colocamos nos pés de Cristo, com o coração contrito, com o coração quebrantado, nosso Deus não despreza a nossa oração através do nosso choro. Nós não merecemos estar aqui, mas Ele pagou o preço pela mim e pela sua vida. Deixa Deus trabalhar o seu coração. O pastor Jacques falou aqui um pouco antes, que quer tirar esse coração de pedra, né? Colocar um coração de carne, para que Deus possa trabalhar em nós, para que nós possamos ser moldados segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas como eu disse, nós estamos perdendo grandes oportunidades. Sábado eu estava falando com um jovem, falei para o jovem,
Eu anseio pelo dia de eu ver esses jovens aqui na frente, na hora do louvor, pulando, cantando, se alegrando, dançando. Eu anseio por isso. Eu anseio por isso. Ah, Marcel, mas o culto tem que ter ordem? Sim. O nosso culto é feito com ordem e decência. Um culto racional. Mas isso não impede que adoremos ao Senhor através de cantos, de alegria, de danças, de manifestação do poder dEle nas nossas vidas. E hoje nós estamos tão acostumados com isso. E aí eu quero ler um texto com vocês, por favor, meus irmãos. O livro de 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou começando a ler aqui, meus irmãos, para ganharmos tempo. 2 Samuel 6, a partir do versículo 12. A palavra de Deus vem dizendo: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Versículo 14. Davi, vestido de colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Vá para o versículo 20 agora, por favor, meus irmãos. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Versículo 21. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Versículo 23 e último. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Eu gosto muito, né, normalmente eu fico ali atrás, porque eu venho bem mais nos cultos de domingo, né? E como eu trabalho à noite, às vezes a gente vem cansado, né, as energias ficaram um pouco lá no trabalho, eu fico ali encostadinho ali. E eu gosto de ver sua esposa, pastor Diego, a Cristina, quando ela consegue participar do momento de louvor, porque ela pula, ela dança, ela canta, ela faz se tem dancinha aqui no púlpito, ela faz a dancinha lá. Que alegria ver isso. Porque ela não está preocupada com as outras pessoas. Ela está dançando e cantando na presença desse Deus. Sabe, nós temos a oportunidade de fazer isso aqui, e nós não fazemos. Gente, o Deus de toda a terra, o soberano de todo o universo, está neste lugar, e nós não conseguimos nos alegrar, dançar, cantar e regozijarmos na presença desse Deus. O que está acontecendo conosco, igreja? Por que é tão difícil nos dispormos das coisas que nos têm prendido e adorar a Deus? Como eu disse, eu quero ver um dia esses jovens aqui adorando, uma multidão de jovens aqui adorando. Acabou o louvor, a gente coloca tudo de novo nos seus lugares, mas que eles estejam aqui adorando, glorificando, exaltando e bendizendo esse Deus. Que eles tenham a força deles, seja para adorar o Senhor, que a energia dos seus corpos seja para dançar na presença de Deus, que eles tenham fôlego para fazer da glória de Deus o motivo da sua alegria. Que eu e você também, meus irmãos, possamos ser os alicerces para esses jovens. Que esses jovens, quando vierem fazer isso, nós não os julguemos como Mical. Ao contrário disso, que nós possamos sair e vir com ele, dançar com eles, nos alegrarmos com eles. Porque é isso que Deus quer. A palavra de Deus lá no livro de Isaías,
Capítulo 29, versículo 13 diz: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Nós estamos virando robôs dentro da igreja. Se o pastor fala, canta, nós cantamos. Aplaude, nós aplaudimos. Dá glória, nós damos glória. Mas nós não fazemos mais isso, porque isso arde em nosso coração. Sabe por que nós deveríamos fazer? Só porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Gera motivo suficiente de nos alegrarmos na presença de Deus. Gera motivo suficiente. Mas eu poderia aqui citar diversas coisas que Deus faz na minha e na sua vida. Meu irmão, não pegue essa oportunidade. Em João capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus vem dizendo: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus não quer robô na sua presença, Deus quer adoradores. Sabe por que Ele nos fez com livre-arbítrio? Porque Ele não queria robô, Ele queria pessoas que queriam ter intimidade, contato, relacionamento, amor para estar com Ele. Meu irmão, se você está aqui hoje, no momento que formos cantarmos, se alegre, regozije. Se tiver que dançar, dance, ainda que você tenha que se humilhar, mas faça isso na presença do Deus Todo-Poderoso, e Deus vai honrar a sua vida. Para encerrar, meus irmãos, glória a Deus. Para encerrar, há uma oportunidade maior que nós não podemos perder. Abram por favor comigo em Isaías, já estou encerrando, capítulo 55, por favor, meus irmãos. Apenas 2 versículos. Isaías 55. Essa é a oportunidade que nós não podemos perder nunca. Diz assim, versículo 6: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Essa é a maior oportunidade que Deus nos dá, de reconhecermos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Você já parou para pensar naquele dia que Deus falou para Noé: Noé, prepara uma arca, pois eu vou trazer destruição sobre a terra através das águas. E Noé começa um grande projeto. Alguns estudiosos dizem que durou 100 anos, outros durou 120 anos. Mas durante esses 120 anos, eu fiz a conta, multiplicando por 365, dá 43.800 dias. 43.800 oportunidades daquele povo se arrepender, daquele povo entender que Deus iria mandar destruição sobre a terra, para que aquele povo pudesse entender que as águas estavam chegando, mas que nunca foi da vontade de Deus destruir aquele povo, mas a maldade do coração daqueles homens era tão grande que eles não queriam saber da oportunidade. Talvez você fala: para que eu vou para a igreja se eu posso ficar em casa? Para que eu vou adorar esse Deus se eu posso curtir a minha vida? No dia, se eu não estou enganado, dia 7 agora, né? Um grupo de jovens, uma multidão de jovens estava reunida lá em Israel, dançando, pulando, bebendo, usando droga. Estava lá, na famosa rave. Até que uns loucos, terroristas, entraram em Israel e mataram centenas daqueles jovens. Centenas.
Aqueles jovens pensaram sempre que vou ter mais uma oportunidade. Esse não é meu último dia. Essa não é a minha última hora. Eu vou ter mais uma chance, mais uma oportunidade. Mas não tinha. A Bíblia nos diz que nós não podemos acrescentar um minuto sequer às nossas vidas. Deus tem dado tantas oportunidades, meus irmãos. Como Deus tem sido misericordioso conosco. Talvez a minha vida estaria melhor se lá no passado, quando eu ouvi falar de Jesus, antes mesmo do presbítero Valmir, eu tivesse aceitado Jesus antes. Talvez minha vida hoje estaria diferente até, pastor. Talvez eu perdi tantas oportunidades, mas até o dia que eu decidi abraçar aquela oportunidade e não largar mais. Quantas pessoas podiam estar aqui hoje, mas amanhã, domingo, eu vou ter uma nova oportunidade. Quantas pessoas já poderiam ter aceitado Jesus, que estão na nossa igreja, que participam da nossa igreja, mas não querem. Quantas pessoas já não poderiam ter se batizado, pastor, mas esperam o momento certo, o momento oportuno, a hora certa, o momento certo, e as oportunidades estão sendo perdidas. A palavra de Deus nos diz claramente: quem crer e for batizado será salvo. Primeiro eu creio, depois eu sou batizado, e a minha caminhada com Cristo vai me garantir a minha salvação. O batistério está aqui. Se fosse preciso, nós encheríamos ele. Tenho certeza disso. Porque a coisa mais maravilhosa é quando uma pessoa se arrepende e se derrama na presença de Cristo. Mata aquela velha criatura e nasce uma nova criatura. Mas talvez eu tenha uma outra oportunidade no domingo. Nós deixamos para o último domingo, normalmente, para ser bacana, trazer a família, né, fazer uma coisa legal. Mas se fosse o momento, a gente faria também, não tem problema. O que eu quero dizer, meus irmãos, não perca a chance. Eu fico imaginando aqueles homens falando para Noé: Noé, para de ser louco. O que você está fazendo? Não chove. Aí Noé falando para ele: cara, se arrepende. Deus vai trazer destruição sobre a terra, mas se você se arrepender, Deus vai ter misericórdia. Para com isso, Noé, eu quero viver a minha vida. Eu quero casar e dar os meus filhos em casamento. Eu quero viver a minha vida aqui do meu jeito. E Noé falando: se arrependa. Deus está te dando uma oportunidade, 43.800 oportunidades. E aqueles homens não quiseram. Mas um dia, e eu fico imaginando também, pessoal, comentando hoje, né? E os sinais vão aparecendo. Você já imaginou, meu irmão, pessoa parada assim, começar a andar, dois casais assim, um cachorro e uma cachorra, o leão, o macho e a fêmea, a onça, o tigre, a girafa, ele vai passando. Pessoal, que esses animais tudo tá passando aqui? Estão indo em direção à arca. Era o sinal. Os sinais têm sido dados para nós. Nós estamos vendo, assim como aqueles homens viam um monte de animal, gente, pelo amor de Deus. De onde saiu tanto bicho chegando ali naquela arca? Os sinais. Sinais. O final está chegando. Deus tem tido tanta misericórdia que tem mostrado os sinais, usado a boca dos homens de Deus para anunciar a volta de Cristo. Mas a oportunidade é dada. Só que vai chegar um dia, meus irmãos, que a porta vai ser fechada. Terrível vai ser aquele dia para quem ficar. Eu fico imaginando aqueles homens quando a água começou a subir, começou a dar num tornozelo, joelho, né, na cintura, peito. Eles correndo para aquela arca e falando assim: Noé, abre, Noé, nos ajuda, Noé, nos ajuda, tem misericórdia. Eu fico imaginando aquele dia, depois que Jesus vier buscar a sua igreja, quantos chegarão ali naquela porta e gritarão: nos ajuda, pastor Diego, abre essa porta, eu preciso entrar, eu preciso desse Jesus. Mas a porta vai ter sido fechada. O Espírito Santo já não estará mais nesse mundo, e a água começará a subir, e eles vão se lembrar de cada oportunidade. Quando puderem estar aqui dentro, quando puderem tomar uma decisão: olha, hoje eu vou me decidir por isso, eu não vou deixar essa oportunidade passar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse
capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A pessoa, você parar e pensar, eu tinha tanta oportunidade de ter me firmado na presença de Deus, mas eu já aceitei Jesus, Marcel, eu já fui batizado. Ainda assim, você tem tido, ou tem abraçado, agarrado as oportunidades que Deus tem te dado de viver um relacionamento com Ele de verdade? Ou será que o nosso relacionamento é só feito de regras ensinado por homens? Eu quero encerrar aqui, meus irmãos, dizendo para vocês que Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei se eu vou nem chegar em casa. Mas eu quero ter a certeza que ainda que meus olhos fechem, Ele abrirá na presença de Cristo. Em nome de Jesus, que você possa abraçar a sua oportunidade hoje, agarrá-la sem deixar sair. Não vou perder essa oportunidade, Marcel, de me acertar com Cristo, de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se colocar aos pés de Cristo e chorar, porque nós somos pecadores e precisamos da graça dele. De dançar, de me alegrar na presença desse Deus, porque no dia que Ele voltar, meu irmão, a Bíblia diz que vai ser uma grande alegria nos céus, mas Joel fala que vai ser uma grande, terrível luta na terra. Que nós possamos ser daqueles que subiram e nos alegraremos junto, cantaremos junto e faremos uma grande festa na presença do nosso Deus. Não perca essa oportunidade. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Eu não sou digno, papai, da tua misericórdia. Eu não sou merecedor, Pai, pois sou o maior dos pecadores. Mas a tua graça um dia me alcançou, Senhor. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado e me colocou diante da tua presença, Pai. Obrigado que há 13 anos, ó Pai, está se completando nesse mês, 13 anos, desde o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor. Não tem sido dias fáceis, Senhor, mas todos os dias o Teu Espírito está do meu lado, me consolando, me fortalecendo. Oh Senhor, eu choro porque eu sei, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor passou naquela cruz, pelos meus pecados, Pai. Tudo aquilo que o Senhor passou, Senhor, foi por mim, pelos meus que estão aqui, por toda a humanidade. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus,